Como eu estou voltando a criar conteúdo agora, eu ainda estou tentando me situar no que as pessoas estão lendo depois de 2 anos sem gravar conteúdo. A maioria dos livros que eu tenho, a maioria dos livros que eu conheço, que eu comprei, não estão mais em hype da época em que eu os adquiri ou os ganhei das editoras. Então, caso você não tenha visto na rede de vídeos mais curtos, eu havia dito que eu não compraria livros até eu reduzir o meu acervo. E como você pode ver, eu não consegui. Eu não consegui por alguns motivos, e um deles é exatamente por ter parado de ler e de gravar conteúdo sobre eles durante 2 anos. Muitas coisas aconteceram nesse período. Basicamente, eu estava tentando estar viva todos os dias, e isso já era um desafio e também uma conquista muito grande. E com diversos tipos de situações que eu estava vivenciando, a leitura, infelizmente, não foi um ponto que eu consegui manter na minha rotina. Se eu tivesse conseguido mantê-la, eu acredito que teria sido muito bom, até porque alguns livros já me ajudaram muito em momentos difíceis. Por exemplo, Biblioteca da Meia-Noite, que eu cito assim em quase todos os meus vídeos. Mas eu confesso que eu preciso olhar com muita empatia para o momento que eu vivi, por muitas razões, e eu não posso me julgar por não ter conseguido manter a leitura. Junto com isso, eu também parei de criar conteúdo para internet, porque estava me fazendo muito mal estar na internet naquele momento. Então, o fato de eu estar nas redes sociais exigia que eu continuasse criando conteúdo, porque esse era, logicamente, o meu trabalho. Só que estar ali e consumir alguns tipos de conteúdo estavam piorando a situação que eu estava, ao invés de me ajudar. E eu poderia sim ter tornado a criação de conteúdo como um porto seguro, a leitura como um porto seguro, uma forma de melhorar o meu dia, uma forma de ter contato com novas pessoas e de ampliar os meus pensamentos para além do que eu estava vivendo naquele momento, mas eu simplesmente não consegui. E tá tudo bem, às vezes tá tudo bem você não conseguir tornar coisas que eram boas pra você, boas pra aquele momento que você está vivendo, sabe? Nesse processo, por exemplo, eu testei diversas novas coisas. Eu fui cantar, eu fui aprender a tocar piano, eu comecei um novo estilo de treino e algumas delas permaneceram na minha vida, como o treino, e outras não. Então, é um processo de autoconhecimento diário e estou voltando agora. Eu acho que isso que é importante, sabe? Hoje que eu estou com os pés no chão, eu consegui aos poucos retornar para as redes sociais. Então, primeiro eu criei uma conta alternativa em algumas plataformas. Então, são perfis que são privados, que realmente eu vejo conteúdos mais pessoais, que eu sigo pessoas que são bem mais próximas de mim e busco seguir pessoas que me influenciam. Por exemplo, como estou bastante focada na questão de treino, de melhorar a minha saúde, eu estou seguindo mais pessoas com esse tipo de conteúdo. E eu acho que isso que é importante, nós mantermos pessoas, hábitos e situações que nos agreguem. Depois de passar tudo isso, estou hoje retomando tudo. Estou retomando a criação de conteúdo, estou retomando as leituras e, por incrível que pareça, eu utilizei das minhas próprias dicas para retomar a ler. E isso foi engraçado. Não que eu não acreditava no que eu falava, óbvio que eu acreditava, até porque foi assim que eu iniciei o meu processo de leitura, mas eu achei muito divertido o fato de eu olhar os meus próprios vídeos ensinando, influenciando outras pessoas a terem o hábito de leitura e em seguida eu precisar das próprias dicas, sabe? Foi muito legal a Larissa do passado ensinar a Larissa do futuro a ter um hábito tão bom. Então, eu decidi trazer aqui as dicas que eu utilizei novamente para retomar o hábito de leitura. A primeira dica é: não se compare com ninguém. E eu sei que isso é ultra clichê, que a gente usa essa frase para absolutamente tudo, mas sim, nós precisamos incluir essa dica aqui. Isso se enquadra a se comparar com você mesmo.
Eu digo isso porque em 2024 eu acredito que eu li em torno de 5 livros. E eu não sei se você me acompanhava antes, eu lia isso em um mês. Então é uma diferença extremamente grande. Agora, nesse processo de retomada de leitura, passar 15 minutos lendo pra mim era um sufoco. Quando há 2 anos atrás eu conseguia passar metade do meu dia lendo facilmente, independente de estar gostando da história ou não. Então, essa comparação, ela não tem que ser feita nem com outros, nem com você mesmo. Pessoas que estão em momentos diferentes de vida, com rotinas diferentes, com mentalidades diferentes, emoções diferentes, então não faz sentido a comparação. Eu vi uma frase de um professor meu que era: uma pessoa não entra no mesmo rio 2 vezes. E eu acho que isso se enquadra muito aqui, porque se você entrar no rio, sair, entrar de novo, você não está entrando na mesma água, ela já correu. A segunda dica que eu utilizei para voltar a ler é escolher livros mais fininhos. Eu não estou com ele aqui agora, mas o livro que eu escolhi para voltar a ler foi As 5 Linguagens do Amor. E ele é bem curtinho, tem uma linguagem bem... Ele tem uma linguagem bem fácil e ele estava... E era sobre um assunto que fazia muito sentido pro que eu queria aprender naquele momento. Então você escolher livros menores, claramente lendo em menos tempo, vai te dar aquela sensação de dever cumprido, sabe? De dar um check, riscar da sua listinha. Então é muito bom. E é uma boa dica, porque como você vai voltar ali naquele processo de leitura ou iniciá-la com um livro menorzinho, você vai se sentir mais motivado de iniciar um outro. E aí você pega mais um curtinho, quando você vê, você leu, por exemplo, um livro por semana. Já foram 4 livros no mesmo mês. Isso vai te dar uma sensação boa. Mas lembre-se, quantidade não é importante. Você ler um livro é melhor do que você não ler nenhum. A próxima dica está muito linkada com essa última, que é exatamente escolher livros que você imagina que você vai gostar. A dica parece muito óbvia, mas eu vejo muitas pessoas falando: esse livro está na hype, então eu preciso lê-lo. Mas não é assim. Você não precisa ler o que todo mundo está lendo, principalmente nesse processo de início de um novo hábito. Você precisa ler o que você acredita que vai te agradar. Então, não faz sentido você ler romance se você gosta de terror. Busque por livros que realmente façam sentido com o estilo de literatura aqui. Então, busque livros que fazem sentido com o tipo de literatura que você gosta, porque senão vai se tornar uma obrigação, e de obrigações no seu dia você já está cheio. Torne aquele momento prazeroso, relaxante, gostoso mesmo. Então opte por leituras mais agradáveis para você. Mais uma dica é você setar o horário na sua agenda. Então, dentre todas as obrigações do meu dia, a leitura é uma delas. Eu reservei meia hora do meu dia, que atualmente é o que eu consigo, para exclusivamente focar no livro que eu estou lendo. Hoje eu estou lendo a saga Otori, o Piso Rouxinol, que é o primeiro livro. Eu havia lido esse livro quando eu era adolescente, acho que eu tinha 14 anos, e eu lembro que eu tinha amado muito ele. Então é uma releitura, também é uma boa dica você reler livros que você já gostava para engrenar. E eu estou amando, porque sinceramente faz tanto tempo que eu o li que eu não lembro mais da história. Eu lembro assim de alguns pontos dele, mas ele é muito legal. Mais pra frente eu posso gravar um vídeo sobre. Mas enfim, eu selecionei 30 minutinhos mais tranquilos do meu dia exatamente pra ler. No meu caso é antes de dormir, então eu já faço uma skincare, pego o meu Kindle, deito e eu consigo ficar tranquilo ali lendo meu livrinho até eu dormir. Às vezes, se eu demorar um pouquinho mais pra dormir, eu acabo lendo um pouquinho mais. Deixa as distrações bem longe de mim e aí eu consigo ter aquele momento só para o livro, só entre eu e ele. E a minha última dica é: leve o livro, não importa para onde você vá. Eu tive viagens longas nas quais eu levei os livros, também tive consultas médicas, ou às vezes você vai acompanhar alguém em algum lugar que para você não vai ter muito o que fazer, você leva o livro e já mata os seus 30 minutos ou mais ali mesmo. Mas é isso, gente. Eu estou testando também
esse novo formato de vídeo mais longo. Eu sei que às vezes eu saio um pouquinho do assunto, mas é porque eu estou reaprendendo tanto a gravar vídeos quanto a voltar a me relacionar com essa câmera novamente. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Aos poucos eu volto, talvez a ser quem eu era, ou melhor ainda, tomara eu, né? Eu espero que eu possa contar com a sua presença aqui novamente. Ou então, seja muito bem-vindo se você está me conhecendo agora. E é isso. Um beijo. Tchau.